Aleluia. Bom dia, em nome de Jesus. Eu saúdo a igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Aleluia, papai lindo. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos na tua presença, Senhor. Muito obrigado, papai querido. Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, aqui estamos diante de ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo, para te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos na sua presença. Toma poderosamente em tuas mãos as nossas vidas. Toma, Senhor Deus, a nação. Toma os nossos governantes, Pai. Entra com mão poderosa e misericordiosa sobre a nação, sobre a terra, Senhor. Ó Pai, Filho e Espírito Santo, porque sabemos que seus olhos não se encontram fechados, nem suas mãos encolhidas, nem seus ouvidos tampados, Senhor, nem seus lábios selados, nem pés atados. Sabemos que o Senhor nos ouve, nos vê e fala conosco. Então fala conosco acerca do teu poder e da tua graça, porque precisamos da tua misericórdia, Senhor. Precisamos, ó Deus Pai, para ter outra oportunidade de sermos melhores do que já somos, Senhor. Deus, toma nas tuas mãos as nossas famílias, toma nas tuas mãos as nossas parentelas. Entra com mão poderosa, Senhor, nos presídios masculino, feminino, nas UPAs, UTIs, pronto-socorro. Toma os orfanatos, asilos. Entra no setor da Cracolândia, vai visitando todos os setores das ruas. Entra, Pai, na isolação, porque o Senhor pode pisar. Aonde meus pés não podem entrar, o Senhor entra. Aonde as minhas mãos não alcançam, as suas alcançam, Senhor. Então alcança, papai querido. Alcança essas vidas, essas almas, Senhor, e traga libertação, traga salvação, traga cura. Porque sei que o Senhor é Deus. Sei que o Senhor nos envia para poder pregar o Evangelho a toda criatura. Sei que os teus olhos não se encontram fechados, nem ouvidos tampados, Senhor. Então ouça, papai, o nosso clamor. Veja, papai, com teus olhos de fogo, Senhor, as nossas necessidades. E responde, papai querido, porque precisamos de ti, aleluia. Ó Deus de poder, aleluia. Dai-nos saúde, papai, dai-nos força, nos coloque de pé. Nos dê sabedoria, entendimento, discernimento, para que possamos, papai, atuar na área que o Senhor nos comandou a fazer, Pai. É o que nós precisamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que Ele fará na minha e na sua vida, pois Ele é Deus. Ninguém vai impedir. Se Deus tem um propósito na tua vida, se Ele tem um propósito na minha vida, nós podemos passar pelo processo, porque para chegarmos até o propósito vai existir um processo, porque ninguém cai de paraquedas onde não deseja entrar e cair. Ninguém cai de paraquedas, igreja. Aquilo que o Senhor designou para mim e para você vai acontecer. Nada sai do controle das tuas mãos. Nada. Nada sai. Nós só apenas temos que esperar com paciência no Senhor. Porque a Bíblia vem nos dizer no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Então nós temos que ter paciência. Paciência para que o Senhor possa atuar. Temos que perseverar, sermos perseverantes, não desistir. Ainda que a batalha está sendo grande, ainda que a adversidade está te trazendo dor, trazendo sofrimento, trazendo aflição, não desista. Continua perseverando, marchando, marcha soldado, porque tua
cabeça não é de papel. Marcha, soldado, porque o poder que lhe foi dado veio do céu. Aleluia. É dessa maneira, igreja. Foi nos dado poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, ressuscitar mortos, expelir toda sorte de enfermidade e dizer para Satanás: ei, eu te ordeno que saia. Eu te repreendo no nome que está acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus Cristo, o homem das mãos furadas. Aleluia. Então é dessa maneira, igreja. É dessa maneira que devemos fazer. É dessa maneira que devemos agir. Então não pare, nunca pare de lutar. Nunca pare, ainda que seus olhos carnais estão vendo dificuldade, continue marchando. Os teus olhos carnais estão vendo adversidade, tribulação, continua marchando. Não desista. Deus não tem assunto com fraco. Deus não tem assunto com covarde. Deus tem assunto com os fortes. Deus tem assunto com os corajosos. Então venha ser corajoso no exército de Deus. Venha ser um corajoso como soldado de Deus. Porque o covarde atrapalha o exército. Um covarde atrapalha uma batalha. Um covarde atrapalha o avanço. E um covarde impede a tua e a minha vitória. Porque ele não quer ir, mas quer impedir você de chegar. Quer impedir eu de chegar. Então nós não temos que dar ouvidos a um e a outro, somente a Deus. Ouça o que Deus fala comigo e contigo. Não pare. Continua. Persevere. Eu estou no controle. Eu estou no comando. Eu estou no caminho. Sou eu o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia, Jesus lindo. Então é dessa maneira, igreja. Então façamos o que o Senhor nos envia a fazer. Porque o Senhor não pede, Ele ordena. Ele ordena, tem autoridade e Ele manda. Então tem juízo quem obedece. Porque a autoridade vem do alto, o poder também. Agora, se você tiver juízo, se eu tiver juízo, nós vamos obedecer. Porque assim diz o Senhor. Amém, igreja. Que Deus, nosso Pai, Filho e Espírito Santo, venha proteger, venha aumentar todos os seus dias de vida na terra. Que o Senhor venha abrir poderosamente os seus e os meus caminhos, da sua casa, sua família, sua parentela. Que vocês tenham ter paz. Porque a paz não tem preço, igreja. Porque a Bíblia nos diz: eu vos deixo a minha paz, e a minha paz eu vos dou. Então, quando o Senhor ele fala isso comigo e fala contigo, é porque Ele está selando uma paz para comigo e para contigo. A paz não tem preço, igreja. Ela não tem preço. Quem tem paz, ele transmite paz. Mas quem não tem paz, transmite a guerra. Está me entendendo? Então, quando a pessoa, você dá a paz para a pessoa e a pessoa não responde, então deixe a paz com você, mas não dê a ela. Porque ela não tem paz. É que nem as pessoas como importunam, é porque ela não tem paz. E se ela não tem paz, ela quer tirar a minha e a sua paz. Porque ela não tem. Porque todo mundo dá aquilo que tem. Se você tem paz, você vai transmitir paz. Mas se você tem guerra, é o que você vai transmitir, a guerra. Então é aí, é a peixa. Você está me entendendo? Porque aí é como diz o outro, pega que é de graça, né? Então é assim que nós temos que fazer. Nós temos que ir avante, não desistir. Eu não desisto. Tem hora que eu sento e falo: Senhor, tá difícil. Ele fala: levanta aí uma. Pega aqui, dá aqui sua mão, eu sou o teu braço e sua fortaleza e te seguro com mão poderosa, mulher. Então vai, continua, respira, respira, respira. Eu dou aquele respiro, tá? E falo: eita, papai, olha a força de volta. Porque a Bíblia fala que nós renovaremos como asas de águias, subiremos alto. Vamos nos renovar. Então nós temos que renovar.
Então, se essa casa é renovada a águia, então a águia não pode ficar velha e nem cansada. Tem que se renovar. E quando se renova, o teu voo é mais alto, rasante para pegar as presas, para voar alto e não se cansar. Então, corre e não se cansa. É assim que o Senhor fala comigo e contigo. Então, voe alto com asas de águia. Amém, igreja, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, bora lá para a palavra que se encontra no livro de Ruth, capítulo 2. Amém? Vou colocar o apoio aqui, né, para poder ler. Então, a palavra do Senhor, ele diz assim, que Ruth respira no campo de Boaz, olha aí. Aí ele fala, e tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da família de Elimeleque, e era seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo, e apanharei espiga atrás daquele cujos olhos eu achar graça. E ela disse, vai, minha filha. Foi, pois, e chegou a apanhar espigas no campo, e após os segadores, e caiu-lhe sobre a parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles, o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores, de quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse, esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Amém, igreja. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que seja o Senhor a continuar a falar pela boca de tua serva, e que não provém palavra de mim mesma, mas palavra que provém do trono e da boca do Senhor. Aqui, quando o Senhor ele vem nos chamar a atenção sobre Ruth, se formos lá no capítulo 1, nós vamos ver o que era Ruth, a moabita. Ruth foi vendida ainda pequena pelo seu pai para poder servir ao campo dali dos deuses estranhos de Moloque. Então, quando ela foi vendida, Ruth já era escolhida por Deus. Ruth já estava separada por Deus, porque Deus já tinha um propósito na vida de Ruth. E toda vez que Ruth era ali separada para ser sacrificada àquele Deus de pedra, aquele demônio que eles sacrificavam as crianças, ali Ruth saía sempre um sinal no corpo de Ruth. Ela ficava com os braços ali com algum vermelhão. Quando era nos braços, era nas mãos, era no rosto, para que fosse visível aos olhos de sacerdotes de Baal. E ela não podia ser sacrificada, mas Ruth pedia porque ela queria ser sacrificada para alegrar aquele Deus de pedra. Mas Ruth não sabia que o Deus verdadeiro, que era o Deus de todos os deuses, era que tinha um propósito na vida dela. Assim é comigo e com você. Muitas das vezes tem coisas na minha e na tua vida que planejamos a fazer, e ali muitas das vezes somos impedidos. Sempre acontece alguma coisa e a gente fala, poxa, eu não consegui. Aí você vai novamente e não consegue. Aí os anos vão passando, o tempo vão passando, e quando você chega no tempo de Deus, você vai e começa a se realizar. Aí você vai entender o processo lá atrás, porque Deus estava caminhando, te levando para o futuro que Ele já havia determinado para mim e para você. Então foi assim com Ruth, e não é diferente nem comigo e nem contigo. E assim foi se passando, e Ruth foi crescendo, ficando cada vez mais bela, mas toda vez que ia para realizar algo, nada acontecia. Mas ela pegou uma certa idade, ao qual não podia mais ser sacrificada.
presente que eles ofereciam para aquele demônio era o sangue das crianças. E Ruth se tornou uma sacerdotisa, ao qual iria fazer uma preparação para outras crianças para serem sacrificadas. Olha aí. Mas Deus ensinou Ruth. Deus deu determinação a Ruth. Deus ensinou postura a Ruth. Deus ensinou autoridade a Ruth. Deus ensinou lealdade a Ruth. Deus ensinou amor a Ruth. Aí Ruth veio e conheceu Malom. Olha aí, Jesus. E quando ela levou aquela criança para poder fazer ali tirar as medidas da coroa, o qual ia ser feita para as crianças ser sacrificadas, ela conheceu Malom. Malom, com seus olhos, se encantou com a beleza de Ruth. E ali ele deu a ela uma escritura. Ele deu a ela uma mensagem de Deus. O quanto Deus o amava e o quanto Deus poderia mudar a vida dela. E ela segurou aquele enfeite. Ela segurou e guardou com ela. Guardou na tábua do seu coração. E assim é comigo e contigo. Deus, ele fala para mim e para você, para que venha guardar na tábua do teu coração aquilo que ele quer fazer comigo e aquilo que ele quer fazer contigo. Então guarde a palavra do Senhor, mas guarde na tábua do seu e do meu coração. É dessa maneira, igreja. É assim que Deus faz. E quando ela foi embora dali, que ela saiu, ela ficou a pensar, e toda vez que ela olhava naquela menina para ser sacrificada, o seu coração tremia, o seu coração gemia, porque ela via o quanto era errado sacrificar aquelas crianças a um Deus de pedra. E quando chegou o belo dia de levar a criança, Ruth não suportou, Ruth não aguentou, e Ruth saiu a correr e gritou e não aguentou entregar aquela criança a Deus de pedra, aquele demônio. E foi quando ela foi atrás de Ruth. Então vieram a cortar seus cabelos, deixaram ela no canto da humilhação. Mas Ruth não se importou. Malom foi buscar Ruth. Malom se casou com Ruth no leito da morte. Malom foi sepultado. Ruth não tinha mais um marido. Noemi estava com as suas noras, órfã, e ali estava Ruth. Então, que não era marido de órfã. E ali Ruth era mulher de Malom. Ela, Noemi, já velha, não tinha mais como ter filhos para criar, para dar às suas noras. Então ela voltou para os seus pais. Mas Ruth, com a sua lealdade, Ruth com o seu amor, Ruth com a sua benignidade, ela disse ali a Noemi: eu irei contigo. Olha aí, Jesus. E ela disse: minha filha, eu não tenho mais idade para dar filhos para você se casar. E ela disse: o teu Deus será o meu Deus. Olha que coisa linda. O teu Deus será o meu Deus. E o teu povo será o meu povo. Eita, papai. Olha aí, igreja. É dessa maneira quando Deus aplica a lealdade. Quando Deus aplica a dignidade. Quando Deus aplica caráter. Quando Deus aplica amor. É dessa maneira. E foi o que Ruth sentiu. E ela viu ali o desempenhar de Noemi. E ela seguiu com Noemi. Quando chegou em Belém, ai, Jesus. É dessa maneira. Deus tira você do tráfico. Deus tira você da prostituição. Deus tira você da macumba, da magia negra, do crime, da bagunça, da orgia, da dependência química. Aí quando você chega em Belém, aí as pessoas começam a te apontar. Ah lá, é moabita. Ah lá, servia a deuses. Ah lá, era macumbeira. Agora vem posar de crente. Era bandido, era bandida, era puta, prostituta.
que ele iria fazer para você no futuro. Somente ele sabe do seu e do meu futuro. Somente Deus. E assim ele fez. E quando Noemi chegando lá, ela procurava emprego, ninguém dava um emprego para Ruth. Corta na cara da Ruth, da Moabita. Sai daqui, Moabita. Sai daqui, sua feiticeira. Sai daqui, sua macumbeira. Sai daqui, seu lixo. Sai daqui, seu isso, seu aquilo. Assim faziam com Ruth. E muitas das vezes fazem comigo e com você. As pessoas fazem questão de jogar o teu passado na tua e na minha cara. Mas tem alguém lá em cima no céu que está na janela a nos observar, a nos olhar. E ele fala: ei, quem te chamou foi eu. Quem te escolheu foi eu. Não vai ser por obras e nem no poder de homem carnal que tu virá me conhecer. Vai ser pelo poder do meu filho, ao qual coloquei na terra, para te conduzir no bom caminho. E se você veio no caminho dele, é aqui que você fará morada. Hora de voltar para casa. Olha aí, Jesus, pega ela. Então é dessa maneira, igreja. Então você está preocupado com o quê? Por causa do seu passado? Está pensando, está parecendo aquele filmezinho. O teu passado te condena. Ah, o meu não condena, não estou nem aí. Está me entendendo? Então é como as pessoas falam para mim: aí, irmã, você passava na prova. Eu falei: passava. Agora você viu? Passei na prova, estou aqui. Está me entendendo? Então é essa a resposta que você tem que dar. Passei na prova, passei na prova, estou aqui. Você ainda deve estar lá, porque você vive falando de lá de trás. Está lá. Porque as pessoas nunca vão falar de você na sua cara, elas vão falar por trás, nas costas. Ela vai esperar você virar as costas para ela detonar, sem dar lenha. Mas sabe por que elas fazem isso? Porque elas olham e veem que você está indo lá para frente. E aonde elas estão? No mesmo lugar, lá atrás. Por isso que elas vão falar de mim e de você pelas costas. Não vai sair do lugar. Vai ficar sempre lá atrás. E você vai continuar a avançar. Então é isso que nós temos que fazer. Avance. Não pare. Avance. Persevere. Porque Deus tem propósito. E Ele está te levando para um propósito. E tem muitas pessoas que Ele coloca no meu e no seu caminho para poder te posicionar para o propósito que Ele quer. Você não viu José? Foi vendido, foi espancado, foi vendido pelos seus irmãos, foi preso, mas Deus tinha que levar ele para o propósito. E qual era o propósito? José tinha que chegar no Egito. E os seus próprios irmãos, pela inveja que ele tinha do irmão José, eles posicionaram José no propósito de Deus. Quem é José? Foi governador de 40 cidades no Egito. Depois de Faraó, a voz que mais dava dentro do Egito era de José. E aí? Era propósito de Deus? Sim. Então, não olhe para aqueles que estão falando, que estão te apontando, te acusando. Siga em frente. Siga em frente, porque na tua frente está o alvo. Quem é o alvo? Jesus. É Ele. Se você olhar para trás, ele está atenção, que nem a mulher de Ló. Então vai para frente, caminha. E assim Ruth fez. Até que ela chegou dentro do campo de Boaz. Olha aí o propósito. Vai começar o propósito de Deus. E ela foi pegar as espigas. E ali aqueles homens, muitos caçoavam e riam de ver aquela mulher magrinha, fraquinha, pegando. E Boaz pegou e fez o quê? Vocês deixam espigas no caminho para que ela possa pegar. Mas, ó, o dono da vinha sou eu, o dono do campo sou eu. E ele se encantou com a beleza de Ruth. E aí o que aconteceu? Boaz foi ter com Ruth, foi falar com Ruth, mas Noemi aconselhou Ruth a fazer o que era certo. Deixe cair um pertence seu diante da tenda. E ele virá reconhecer o mal feito, porque era o dia da festa e eles estavam festejando a colheita. Assim é, Deus ele coloca sempre ali um algo para que nós venhamos a fazer. Ele faz alguma coisa para que nós venhamos a entender. E muitas das vezes nós não entendemos o
iremos alcançar aquilo que Ele quer nos dar. A gente muitas das vezes não entende, mas Ele cria estratégia. E Ele criou uma estratégia para Noemi aconselhar sua nora. E assim foi feito. E ela se casou com Boaz. Porque o outro primo, que ele era o mais velho, poderia a desposá-la, ele não quis, porque era egoísta. Ele só pensava em si mesmo, nos seus bens. E como ele tinha que dividir com ela e com a sogra, ele não quis, preferiu que Boaz fizesse. Mas o porquê disso? Porque era a própria estratégia de Deus, igreja. Mas Deus, ele complica, mas descomplica. Você está me entendendo? Tem coisas que você fica naquela insegurança, mas Senhor, era aquilo, agora não é. Deus quer te emprestar a sua e a minha fé. E Ruth tinha fé. Ela tinha fé, lealdade, dignidade, caráter, amor. É isso que Deus quer que eu e você venhamos a ter, igreja. Honestidade, sermos honestos, leais. É isso que Ele quer. Porque Deus, Ele não trabalha com a sujeira debaixo do tapete, não. Ele tira o tapete para limpar a casa, igreja. Você está me entendendo? Então é dessa maneira. E Ruth fez tudo o que Noemi lhe disse. E ela se casou com Boaz. Agora veja bem o propósito de Deus. A mulher, ela foi vendida ainda criança para uma terra de deuses estranhos para ser sacrificada. Deus entrou com mão poderosa e mudou toda essa história. Ela se casou com Malom morreu. Ela foi para Belém. Aí começou a história de Ruth. Aí Ruth casou com Boaz. De Ruth e de Boaz nasceria um filho, Obed. E de Obed nasceria Jessé. E de Jessé nasceria Davi. E quem é Davi, igreja? É o segundo coração de Deus. É o propósito, igreja. Mas a descendência de Davi veio de uma moabita, da macumbeira, da feiticeira, da puta, da prostituta, do ladrão, do traficante. Você está me entendendo? Do usuário de droga. Deus não quer saber qual do seu passado. O que Deus, Ele quer saber é que quando você entra no campo dele, tem que tirar a sandália dos pés, porque Ele não vai aceitar a sandália do Egito na tua terra. Então tira a sandália dos pés, Egito, porque o campo que tu pisa é santo. Aleluia! Então é dessa maneira, igreja. O campo é santo. Nós só temos que saber entrar, só temos que saber caminhar, mas temos que aceitar, encarar e prosseguir no propósito. O processo, ele existe, mas o propósito é certo. Desde o momento que você não desista. Então persevere. Persevere. Porque você vai chegar onde Deus determinou. Agora, quem vai atrasar o propósito não é Deus, é você. Com esse negócio de larga, volta, desiste, para, vai em frente. Vai em frente, não pare. Vai em frente. Está difícil, mas não é impossível. Tudo é possível para aqueles que creem. Você crê? Eu creio. Eu creio. Mas eu não quero saber quantos anos eu tenho, quantos anos eu vou fazer. Eu creio no propósito. Ele prometeu, ele vai cumprir. Agora que eu estou vendo as coisas começarem a se realizar, estou começando a ver. E é muita coisa ainda que tem para
acontecer. Eu não sei se eu vou estar com 100, com 100 e pouco, não sei. Eu não sei. O relógio de Deus não é o meu relógio. Enquanto há 1000 anos para nós, é um minuto para Deus. Deus, ele faz, ele controla o tempo, ele é o dono do tempo. Ele é o Kairos, nós somos Cronos. A Bíblia nos fala, que ali está em Isaías 38, que ele vem falar do relógio de Acás. O relógio de Acás, quando Deus fala do relógio de Acás, ele fala que ele declinou 10 graus no relógio de Acás e o sol se declinou. Sabe por quê? Porque ele tinha que fazer um processo na vida de Ezequias. Porque Ezequias estava com a casa bagunçada. Ezequias estava com a casa em desordem. E ele pediu para Deus uma oportunidade. E Deus mandou um profeta na casa de Ezequias. E quando Isaías chegou na casa de Ezequias, ele disse: arruma a tua casa, porque morrerás e não viverás. E Ezequias teve que arrumar a casa, virou o seu rosto para a parede e chorou muitíssimo. Mas Deus não se comoveu com as lágrimas de Ezequias. Ele se comoveu com o coração verdadeiro de Ezequias, que estava arrependido dos seus erros, que se arrependera de todo o seu coração. E aí o que Deus fez? Deus veio e mudou o relógio, deu 10 graus na volta do relógio e disse: acrescentarei para você mais 15 anos de vida. Mas tinha que arrumar a casa, igreja. Tem que arrumar a casa, não adianta. Deus não trabalha com a sujeira embaixo do tapete, não, igreja. Ele tira o tapete e põe ordem na casa. Então não é limpar a casa, passar pano no chão, não. Essa casa nossa aqui, essa casa de carne e osso, mais carne do que osso, né? Porque hoje o povo está vivo na carne. Se ficar parado num lugar, faz uma poça de sangue. Você está me entendendo? Então vamos começar a viver no espiritual. Vamos começar a ouvir e viver a palavra de Deus, porque ela é viva. Ela não volta vazia, igreja. O que Deus fala na sua palavra vai se cumprir. Então nós só temos que crer, fazer e obedecer. O alfabeto do ímpio é ABC, mas o do crente é obedecer. Então obedeça. Não fica só com o colarinho, com o sapatinho, a sainha chinesa em cima do altar, rodopiando, falando em línguas, não. Tem que mudar essa casa aí. Tem que mudar esse coração aí. Tem que mudar, porque é o único que entra no coração e conhece essa terra perigosa é o Senhor. Então ele sabe do meu e do seu coração. Então é hora de mudança, para que nós venhamos a contemplar, como contemplou Ruth, como contemplou Noemi, como contemplou Boaz, como contemplou Obed, como contemplou Jessé e como contempla Davi. A bandeira mais respeitada de Israel é a de Davi. Amém, igreja. Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte. Tenha uma manhã abençoada de domingo, entre muitas. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que Deus fará na minha e na sua vida, porque Ele é Deus. Então abra as suas mãos e recebemos a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o amor, a graça, a comunhão, a consumação do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sempre em nossos corações. E todos aqueles que crêem, digam amém.
Beijo pra você.